do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcastelli. Hoje esse episódio está muito especial, que a gente tem um convidado, Felipe, que escreveu um livro recentemente. O livro se chama Elis, é assim mesmo? É isso mesmo. Eu fiquei imaginando do jeito que Tá falava certo. nas histórias. E a gente vai comentar um pouquinho, vai conversar, bater um papo sobre esse lançamento tão legal que aconteceu nessa semana, né? Exatamente. Queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e um pouquinho como foi esse Claro. lançamento. Primeiro, agradecer pelo convite. Achei sensacional essa existência do Podcastelli. Já estou sabendo do projeto Leitura aqui também, que o Grupo Castelli tem. Então, é muito importante, né? Um incentivo para a leitura num país que está com uma margem decrescente no número de leitores. Então, é muito legal. E dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. Poder participar, poder contar um pouco do livro, contar como foi ontem o lançamento, e tô à disposição para a gente conversar do jeito que for. Acho que você abordou um ponto legal. Aqui no Grupo Castelli, a gente tem um projeto chamado Projeto Leitura 10. Então, durante 10 minutos, antes ou depois do almoço, todos os colaboradores eles são incentivados a ler um livro. A gente tem uma biblioteca aqui com mais de 300 livros. Então, é uma forma de... Porque geralmente a gente sabe que a rotina é corrida. Mas é tão importante, né? Traz tantos benefícios pra gente a leitura, que se a gente tirar uns 10 minutinhos por dia e já começar a ler, começando a ler algo que você goste, que você te prenda a atenção, eu acho que é o pontapé inicial pra gente iniciar. E não só isso, claro que gosto cada um tem o seu, mas esses 10 minutos lendo algo que está fazendo bem, está acrescentando, muitas vezes são 10 minutos a menos na rede social perdendo tempo. Com certeza. Então, que é um vício nosso, de quase todo mundo, né? Não tem o que fazer, pega o celular e fica funcionando rede social ou alguma outra coisa. Então, a leitura, ter um livro à mão, ajuda muitas vezes até a isso, a dar uma desintoxicada também do celular, da rede social. Então, acho que até isso ajuda, e num ambiente de trabalho, é bom para dar aquela arejada na cabeça, para dar na pausa do almoço, dar aquela arejada e depois continuar também. Então, é muito salutar essa iniciativa, esse projeto Leitura 10, então o Grupo Castelli está de parabéns. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o livro pra gente, começando pelo título. Tá. Porque ele é um título forte, ele é impactante, e acredito que todo mundo que pega o livro pela primeira vez já gere uma curiosidade de saber o que tem aqui dentro, né? Porque o nome é Elis, Lembranças e Confissões de um Filho que Nasceu para Se Acertar com a Sua Mãe. Então já é um título bem que convida a gente, gera a curiosidade da gente querer ler. Eu já comecei, então vou me segurar para não dar muito spoiler para as pessoas que ainda não leram, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre esse título. Não, mas Fernando, pegou num ponto bem interessante, porque essa não foi minha intenção, o nome para causar essa curiosidade ou ser um nome chamativo, né, impactante. Era como eu chamava minha mãe. Minha mãe, até a primeira crônica do livro explica, né, o porquê Elis. Minha mãe se chamava Lourdes Eli Luz de Abel Feres. Eli, então não tinha o S e não tinha o acento. Mas eu, por alguma razão, comecei a chamá-la de Elis, e ficou. Eu quase não chamava mais de mãe até. Era Elis pra cá, Elis pra lá. Às vezes não tinha nada pra falar e chamava do mesmo jeito. E aí, eu não, na hora que depois que eu decidi escrever e pensando no título, eu não consegui ver outro nome. Mas é curioso você dizer, porque essa impressão foi causada em muita gente. Porque quando eu comecei a divulgar o lançamento, que foi ontem, bem no início do que eu comecei a divulgar, as pessoas começaram a perguntar, mas do que é o livro? Porque não dá para saber. Com um título desse, realmente, não dá para saber. E até porque pouquíssimas pessoas sabiam que eu a chamava assim. Então me perguntavam, mas do que é o livro? Do que se trata? Tal. Eu também não queria contar tudo, explicar tudo, né? Soltar de primeira. E aí eu tive até uma ideia de divulgar o prefácio, que foi escrito pela chamo até de tia, não é tia, mas eu chamo de tia, tia de consideração, uma amiga e irmã da minha mãe. Ela é a tia Regina, ela é da Academia Taubatiana de Letras, e ela me ajudou em inúmeros pontos do livro, em correção, indicando diagramadora. Então foi com a experiência dela já, né, de autora.
E ela fez o prefácio. E o prefácio ficou tão bom que faz não só um resumo, mas dá uma anunciada realmente no livro, dá uma explicada geral. Então, quando eu divulguei o prefácio, as pessoas já passaram, ninguém mais teve mais curiosidade ou dúvida com relação ao tema. Sim. Já conseguiram compreender. Então, acabou que casou. A curiosidade foi causada e depois o prefácio deu aquela esclarecida mesmo do que era. Aí as pessoas até falam assim, vou querer, porque agora eu sei o que é, vou querer. Então funcionou, o nome acabou meio que sem querer no início, mas depois assim, caiu muito bem, funcionou muito bem. E achei legal você falar sobre a sua tia que fez o prefácio, sua vida, logo no primeiro você já conta sobre a sua mãe incentivar você também a questão da leitura, Sim. de escrever também. E como foi isso na sua vida? Você cresceu já envolvido nesse mundo da literatura? Desde pequeno você já lia? Minha mãe sempre foi uma leitora voraz. Minha mãe lia 3 livros ao mesmo tempo. E assim, tá lendo não dava uma pausa no outro, pegava o outro à tarde e depois voltava para aquele. E assim ela ia lendo o tempo todo, às vezes deixavam de lado porque surgia um, aí depois voltava. Era o tempo todo assim. E em casa sempre foi também sempre muito livro espalhado, sabe assim, não era tudo guardadinho certinho, era legal, assim, estava na sala, tinha um livro ali. Alguém estava lendo e Faça acesso. Então, às vezes está na cozinha, entendeu? Tá no banheiro. Então sempre, às vezes, tá andando, vai esbarrando nos contos, vai esbarrando em livro também. Isso eu sempre reparei muito, né? O contato, acho é importante ter o contato, o acesso ao livro, né? E o exemplo da minha mãe assim, eu admirava como tanto que ela lia e a cultura dela. Minha mãe ela conversava sobre qualquer assunto. Lia, porque ela lia jornal inteiro. Então, assim, era realmente uma leitora e muito estudiosa. E aí eu cresci um pouco isso, além do fato de ela sempre ter me incentivado, até antes, ou logo depois da alfabetização, um pouco antes, me dando livros, opção de escolher, claro, conforme a idade, e para eu ler, e ela pedia ainda a resenha. Ela pedia depois, pedia quase, mandando. Fez a leitura, então você faz o resumo, e eu vou ler o seu resumo, vou corrigir, para ver se realmente você entendeu o livro, para até ver os seus questão gramatical e tal. E eu amo gramática, sempre na escola era a minha matéria preferida sempre. Acho que começou por aí. Então meio que casou o exemplo dela com eu sou o primeiro filho, mais velho, então acho que ali também ela tinha mais disposição, mais tempo também para poder, passar livro, ler, porque ela tinha que ler o livro também depois. Então acho que juntou, foi esse meu gosto pela leitura, vai ficar desse início. Mas eu nunca tinha pensado em escrever. Não foi algo que assim, eu planejava. Tanto que é o primeiro livro que eu escrevo. Até gostei muito da experiência, pretendo escrever outros. Mas nunca foi. Sempre fui só de ler. Só de ler e nunca me passou pela cabeça escrever. Mas eu sempre gostei de escrever. Na redação de escola, no meu trabalho, eu gosto de sentar. Meu trabalho exige muito que a gente leia e escreva. Então eu gosto de sentar e escrever, sabe, assim, gastar o tempo escrevendo, pensar no que falar, como convencer. Então sempre gostei muito disso. Mas livro, eu nunca tive assim um plano. Até que, vendo uma entrevista, posso até contar depois, vendo uma entrevista na TV, eu falei, eu preciso fazer isso. Aí eu falei, vou escrever. Aí foi. Agora eu quero ver, fiquei curiosa como que começou. Pois isso pouca gente sabe. Eu tava um domingo à noite, deitado com a minha mulher na cama, vendo o Fantástico. Isso era uma entrevista do Selton Mello, que estava lançando um livro também de memórias. E aí ele falou uma coisa que foi o que me impactou. Ele falou, minha mãe tem Alzheimer, ou tem, não sei se faleceu ou não, enfim. Ele disse que tinha, e ela tinha perdido a memória, e ele achava aquilo muito triste. A pessoa simplesmente não lembrar de mais nada, de tantas coisas boas que viveu uma vida inteira e não lembrar. E a família deles não era só a mãe, tinha, sabe, era meio recorrente. Algumas pessoas tiveram.
E ele tinha até esse medo também. Ele falou, se eu tiver, o que vão ser das minhas memórias? Então eu quero registrar. E foi por isso que ele escreveu o livro dele. Eu até não me lembro o nome agora, mas é nesse sentido, de lembranças, de memórias. E aí quando ele falou isso, eu falei, cara, eu tenho tantas memórias com minha mãe, desde tão pequeno, que eu também não posso perder. Sabe, eu falei, eu preciso registrar essas lembranças, essas passagens que eu tive com a minha mãe, que, assim, ela, primeiro que não tá mais aqui, não vamos ter mais, nesta vida, mais outras experiências, assim, e eu também não sei o que vai acontecer comigo, se eu vou esquecendo, ou independentemente de qualquer doença, mas pô, simplesmente esquecer, começar a esquecer detalhes, ou mesmo em virtude do envelhecimento e não lembrar, e eu gostaria de ter, né, essa recordação, esse registro, até porque na época minha mulher estava grávida, pô, minha filha não conheceu a avó, então vai conhecer um pouco, sabendo, quando ela puder ler o livro, ela vai também, né, ter uma noção do que foi minha relação com a avó dela e tal. Aí eu falei pra Laura, eu falei, Laura, eu acho que eu vou escrever, me deu essa ideia, ela falou, não, legal demais, vai e tal. Isso foi finalzinho de 2022, novembro mais ou menos, final de novembro. E aí eu comecei, mas trabalhando, fazendo, né, gravidez, depois parto, ou seja, a vida normal seguindo. E eu ia escrevendo. Aí meados de junho de 23 eu terminei de escrever, começou a fase de, né, revisão, arruma aqui, arruma ali e tal, daí diagramação, tal. Mais pro final do ano começou a produzir e ficou pronto no finalzinho do ano. Eu deixei para lançar ontem, porque hoje é aniversário seria aniversário da minha mãe, de 66 Nossa, anos. que legal. Daí até falei, não, vou fazer na véspera e vou para Taubaté, né, quando eu moro aqui. Aí reúno o povo lá, tal, como sexta-feira é mais difícil também. Aí falei, vamos fazer na quinta, que acho que vai reunir mais o povo. E a gente ainda tem a sexta depois para comemorar o feito da véspera. Daí deu certinho, deu super certo e mais do que eu imaginava até. Você tá sendo um sucesso. E a sua mãe, ela, além desse mundo da literatura, ela era professora também, né? Professora de história? Professora de história, foi minha professora também. Fui aluno dela na escola, no IDESA. E ela, assim, em virtude justamente dela estudar tanto e ler tanto, era uma enciclopédia. As aulas dela, e numa época que não tinha a internet como é hoje, o Google, streaming, sabe, documentários. Não, era livro e artigos, sabe? E ela, assim, sabia tudo. E ela já fazia, na época, muito link. Isso era muito interessante nas aulas dela. Ela pegava o fato histórico, a aula, o tema específico. Então, por exemplo, a ditadura militar na história do Brasil. Aí ela trazia músicas relacionadas que foram censuradas, ou que passavam mensagens subliminares. Trazia, tá falando de nos Estados Unidos, por exemplo, eu lembro que dos estados do sul e do norte, problema de racismo, tal dela trazia o filme, um julgamento que abordava exatamente isso na região dos Estados Unidos. Então ela sempre trazia, conforme a aula, alguma coisa para acrescentar, para enriquecer, seja música, seja até mesmo matéria de jornal, ou filme, numa época que realmente não era fácil como é hoje. E ela era, assim, muito, muito boa. Parece, né, forçação de barra, mas ela era muito boa. Ela era professora de história, Taubaté teve muita gente boa, inclusive professores que ela teve. Eu consigo, assim, eu digo uns dois que seriam no mesmo nível dela, ou talvez um pouco melhor, conforme os critérios aí de um e de outro, mas seriam os top 3, assim, sabe, dos que eu conheci, que eu tenho, e das antigas, pessoal, gente grande mesmo. Ela certamente foi uma das... E ela era muito querida, além da qualidade, muito querida, muito alto astral, pra cima. Então todo ano ela era homenageada da classe, ou então ela era paraninfa, daí a classe convidava para ser paraninfa, ela já não podia porque ela era homenageada. Aí então, assim, toda a turma queria ela, tá? Eu mesmo, minha turma, ela foi homenageada da minha turma, no outro ano ela foi a paraninfa. Então,
ela era muito, muito, muito querida e não é à toa que ontem foram muitos ex-alunos, gente que eu nem conhecia, que ficaram sabendo e fizeram questão de ir por ela, porque ela realmente deixou saudade, deixou muita gente. Bem querida. E eu queria que você falasse um pouquinho como que era a sua relação com a sua mãe, desde pequeno até dos Sim. momentos mais difíceis que você estava ao lado dela. Foi uma relação, acho que talvez parecida com a maioria das pessoas, ou não. A infância muito próxima, assim, né? A gente era muito próximo e lembro minha mãe extremamente carinhosa, mas parecia que ainda existia uma certa animosidade. Era muito bom, tudo normal, mas não era tão natural, não era tão flow como foi no final. Mas enfim, depois na adolescência foi mais conflitante, porque daí também meu período mais como adolescente me dando trabalho, não me comportando muitas vezes devidamente. Ela também, eu acho que também o fato de ser primeiro filho, muitas vezes para a mãe e para o pai, não sabe ainda como lidar naquelas primeira vez com a situação que está passando, com o filho, mais com o filho adolescente. Então, surgiram esses conflitos, essas arestas, e assim, foi o período mais conturbado. E o fato de eu também estudar na escola onde ela trabalhava, então eu estudava, frequentava como um adolescente o local de trabalho dela. Como se a gente tivesse o nosso filho aqui o tempo todo no nosso local de trabalho, não deve ser fácil. Com certeza. Então, porque os filhos também, a gente também faz as coisas que às vezes não deve fazer. E aí, então foi um período que, além de normalmente um adolescente, até fala aborrecente, no livro, já dá normalmente trabalho, naturalmente, e ainda tinha a questão de a gente estar junto praticamente o tempo todo, embora não na sala de aula, mas ia para a escola junto, porque ela ia para estudar aula e eu ia estudar. Depois voltava junto. Então lá dentro, qualquer coisa que acontecesse, já falavam com ela. Então, depois fazia a prova, eu já pedi para ela corrigir a minha na frente, depois ela corrigia as demais, mas deu a minha nota já sabe? Então, assim, era muito, muito e o tempo todo. E aí foi o período, acho que, mais difícil, assim, de convivência. E também muito acho que, por sermos parecidos, assim, de personalidade, de gênio, sabe? De mentalidade mesmo. Então isso muitas vezes causa um certo choque, porque é muito igual. Muito parecido. Exatamente, não encaixa em muitos momentos. Aí com o amadurecimento meu e dela foi melhorando. Quando eu continuei, depois saí de IDESA, me formei na faculdade e já foi melhorando bastante a relação, porque a gente vai amadurecendo, vai vendo as coisas de outra forma. Até quando eu fui para Goiás, quando eu passei no concurso, em 2013. E aí, curiosamente, a relação foi só melhorando. A conexão foi ficando sempre cada vez maior, as conversas, desabafos, dúvidas. Às vezes eu gostava muito quando ela ia escrever alguma coisa, ela me mandava, o que você acha, como é que tá? E dá uma olhada para você ver se tá bom. Eu lembro que tem uma ótima dela que ela, tá bom, como é que ela falou? Ela escreveu alguma coisa, falou, tá bom pra pôr no Facebook? Eu falei, pode pôr, mas tá bom, pode pôr. No fim nem foi, acho que acabou nem indo, nem deu tempo. Mas então passou a ser embora a distância física tenha surgido, por outro lado houve uma reaproximação, ou uma aproximação até muito maior do que era antes, quando a gente estava o tempo todo junto e tal. E eu até digo que quando ela veio a falecer na pandemia, era o nosso melhor momento, assim, de conversar, enfim, de interagir, de contar as coisas um do outro e tal. Mas aí não depende, certas coisas não dependem da gente. Que bom que a gente estava nesse ponto, e não de uma forma conflituosa, tal. Foi no melhor momento que a gente teve na vida, foi esse que ela foi, mas foi assim, não tem nenhuma mágoa, sabe? Não tem de forma alguma. Bom que todas as histórias, as lembranças de aprendizado, Sim. de sentimento, até de histórias divertidas estão aqui dentro do livro registrado.
Eu queria que você desse um insight, uma dica mesmo para as pessoas que estão passando com alguma relação em turbulência de família. Sim. O que você acha que com a sua experiência você pode passar para eles que pode ajudar? Pois é, é curioso, o livro, claro, são lembranças minhas, experiências que eu vivi e todas verdadeiras, que eu coloquei aí para eu registrar e realmente para as pessoas saberem e lembrarem dela, da minha mãe. Mas é possível, acho que cada pessoa consegue, de cada crônica, tirar algo e que sirva para ela, sabe? Porque não é uma história que se restringe a mim e minha mãe, porque é uma relação entre duas pessoas. Então, isso pode impactar outra pessoa numa outra que tem uma outra relação com quem quer que seja. Por exemplo, não deixar de conversar, muitas vezes, coisa que eu fiz, alguns momentos ficar sem se falar, sabe? Então, assim, parece coisa boba, mas depois faz falta. Lá na frente a gente fala, puxa, eu perdi tanto tempo com besteira, sabe? Saber lidar mais com o outro, saber expressar mais também os sentimentos, sabe? Coisa que também fazia muito pouco no início. Então, acho que dá para tirar das crônicas uma mensagem, ainda que não intencionalmente subliminar, mas uma mensagem que vem naturalmente a partir da crônica, que cada pessoa pode fisgar. Até do momento que ela está passando, né? Ela tira uma situação e diferente. falar, poxa, não vale a pena, acho que deixar para depois, ou, sabe, esperar, ficar estremecido, principalmente por coisas bobas, banais, porque o tempo passa muito rápido e a relação com quem a gente realmente ama é muito preciosa para a gente perder tempo. Então acho que isso realmente não pode desperdiçar, sabe? Com certeza. Eu vi hoje uma frase de manhã que eu acho que tem tudo a ver com o livro, que é algo que eu nunca tinha parado para pensar. A gente vai vivendo a vida, mas a gente esquece, nunca às vezes se tocou disso, mas que as nossas mães também estão vivendo a vida delas pela primeira vez. Então, a gente acha que é normal que elas sabem de tudo, né, por ser mãe. Mas eu acho que é realmente isso. Às vezes a gente precisa ver que, além de mãe, tem uma mãe também que está vivendo pela primeira vez a vida e que ela tenta fazer o melhor para ela, pra gente. Sem dúvida nenhuma. É novidade, é a primeira vez, principalmente quando é primeiro, né, filho mais velho, primeiro filho, para os dois lados. Então a gente tem que ter a empatia, né, de colocar no lugar do outro. É difícil. E quando é adolescente é mais difícil ainda. Quando é imaturo é mais difícil ainda. Mas e a gente não precisa já estar super maduro nessa idade. Acho que faz parte do crescimento. A gente viver o momento. A gente vai aprender, vai errar, vai ser responsabilizado. A ideia é não fazer de novo, né? Então que sirva para isso. Mas a maturidade vem vindo e justamente a partir dessas experiências, dessas relações, até de conflitos. Mas a ideia é que a gente vença, né? Que a gente vença nós mesmos, nossos defeitos, nossas falhas, nosso jeito, às vezes, errado de ser, para se tornar uma pessoa melhor. E aí, se tornando uma pessoa melhor, a gente vai conviver melhor, vai conversar melhor, vai ser mais tolerante. Então, eu acho que não dá pra gente não pode se cobrar de querer, desde o início, desde criança, adolescente, já ser super maduro e consciente. Então, não, faz parte de não ser. O que nós temos que nos cobrar é seguir melhorando, superando algo de bom, superar o que não é adequado, o que a gente não gosta na gente também. Acho que a meta é essa, se tornar uma pessoa. Minha meta de vida é morrer uma pessoa melhor do que eu nasci. Se isso der certo, eu acho que valeu a pena. Acho que todos nós. Pessoal, então chegando para o fim desse bate-papo, queria mais uma vez parabenizar o Felipe por esse livro. Estou muito curiosa para chegar no final dele. Estou quase terminando já. E queria trazer uma mensagem sobre a gente deixar uma mensagem final para as pessoas sobre a importância da leitura, de como ela literalmente transforma vidas. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, me sentindo honrado de estar aqui. A iniciativa do Grupo Castelli
muito, muito boa. E não sabia desse projeto Leitura 10, fiquei sabendo agora, e do podcast também. Então estou muito contente de estar aqui. Até não posso deixar de falar, o Fernando é um amigo de infância, de adolescência, de adulto, aquela amizade verdadeiramente verdadeira. Então, assim, eu guardo por ele um amor também verdadeiro. Então é muito, muito legal, muito emocionante estar aqui também, por tudo isso. E por uma razão que é algo que só nos faz bem, né? Que parece clichê, mas é muito importante a gente ter sempre um livro à mão. Uhum. E o brasileiro está precisando, né, de leitura, está precisando de cultura e de incentivo, inclusive, para isso. Então, poder falar disso, conseguir escrever e lançar um livro, as pessoas irem lá ontem no lançamento comprar, demonstra, dá um ânimo, porque demonstra um interesse que, assim, existe, as pessoas gostam de ler, querem ler, mas também precisam de ajuda muitas vezes para ter tempo, ter acesso, e isso está acontecendo, ontem aconteceu e está acontecendo aqui agora, porque todas as pessoas do Grupo Castelli têm um exemplar em mãos, então tenham acesso, tenham tempo se quiserem ler também, daqui 10 minutos no almoço, mas tenham tempo para ler. Então, cada um fazendo um pouquinho, acaba que fica bom para todo mundo. Com certeza. Fica então o nosso convite para vocês. 10 minutinhos por dia, com certeza vai fazer a diferença de vocês ler um bom livro. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.